Eu entendo, mas vamos lá. Você não acha também, exemplo, não são a questão, as igrejas trabalham com meio de alcançar aqueles que não são, que são perdidos. Um exemplo aqui. Nós temos aí campanhas, correntes, nós temos um monte de coisa, né, que acontece na igreja. Mas nós temos também uma questão seguinte: não é a mesma coisa, exemplo, um encontro com Deus. Eu tenho que me retirar, me desfazer de tudo aquilo que eu tenho e ficar retirado numa chácara Não para me falar com Deus. provoca, cara, não me Não, provoca. estou perguntando para você. Mas para alguns funcionam, né? Funciona. Funciona. Claro, eu até entendo, exemplo, para mim, para você que temos maturidade espiritual, Sim, sim, sim. sabemos que, né? Mas para muitas pessoas que estão começando na caminhada, você acha que não seria uma espécie de uma ponte para ligar ela mais a Deus, para chamar a atenção dela? Então, Porque nós temos grandes pregadores que usam isso. Né? sim, sim, esse subterfúgio, né? Vou te dar um belo exemplo de quem, cara, já que você falou do encontro com Deus, de quem já fez muito encontro com Deus. Eu dei um exemplo, gente, ó, abrindo parênteses aqui, eu não tô falando mal, eu tô dando aqui Não, de exemplo. maneira Eu nenhuma, bate gente, papo. tudo Tem um exemplo. monte de pastor que participa comigo, eles defendem. Eu não É sou daqui a cada pouco um. esse que é brabo. Não, não, não. Não, eu tenho, exemplo, eu tenho minha fé aqui, eu tenho minha visão. Então, para Claro, mim, você pode. Se é, tem tua visão, eu vou. A gente tá aqui bater papo. Você claro, com faz parte. certeza. Tá. Não há crescimento se você concordar com tudo que eu falo, poxa. É assim, ó. Vou dar um exemplo bem prático. Quem tem filho sabe que a criança, quando começa a gatinhar, começa a andar, a criança é muito curiosa. A minha filha hoje já tem 21 anos, mas eu tive uma experiência com ela fenomenal. Ela tinha mais ou menos uns 2 aninhos, se tivesse. E ela era muito curiosa. Tudo que ela pegava na mão, ela queria enfiar na tomada. E a gente falava para ela, filha, não põe as coisas na tomada, você vai tomar choque. Não põe as coisas na tomada, você vai tomar choque. Mas ela teimava em colocar o negócio na tomada. Um dia tinha uma extensão atravessada no chão, a gente tinha ligado alguma coisa, ela pegou a chave de casa e enfiou a chave no buraco da tomada. Rapaz, ela tomou um choque, derreteu todo o fio, chegou a queimar o assoalho, o fio estava enrolado no pezinho dela, queimou o pé dela, Nossa! queimou o chinelo. Não, assim, foi coisa absurda. Nunca mais ela colocou nada na tomada. Não seria mais fácil se ela tivesse me ouvido quando eu falava, não põe o dedo na tomada? Seria muito mais fácil. Mas não, ela teve que tomar o choque para ela se ligar. Quando a gente fala de campanhas, e até mesmo do próprio encontro com Deus, Propósito, etc. propósitos e etc e tal, eu não sou contra. Eu não sou contra. Mesmo, eu não sou contra mesmo, de verdade. Até mesmo o encontro com Deus, eu não sou contra. Eu acho que o encontro com Deus é o choque. O encontro com Deus é o choque. Já que estamos falando com pastores, eu só acredito que os pastores não deveriam ensinar de que o clímax da vida cristã é passar pelo encontro com Deus, ou que o clímax da vida cristã é fazer campanha, ou que o clímax da vida cristã é a rosa vermelha, é o sal ungido. Por que não é? Eu acredito até que é válido para que você traga os meninos, aqueles que não conhecem, os bebezinhos na fé, aqueles que não estão firmados. Muito válido, legal. Né? Vamos pregar, é para pregar o evangelho, é para salvar vidas? É válido. Agora, o que nós não podemos é formar cristãos, crentes, em cima disso aí. Nós não podemos manter os cristãos nesse leitinho. Né? Como Paulo escrevendo nos Coríntios falou, pera lá, eu queria escrever para vocês como mestres, mas eu estou tendo que dar para vocês ainda leite, porque vocês não amadurecem. Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma geração, agora falando de cristãos, nós estamos vivendo uma geração de eternos bebês espirituais. Porque eles vêm, é muito mais fácil, vou usar eu, né? Vamos dizer eu. Eu, Pode. como pastor de igreja, vamos dizer assim, não sou, mas vamos supor, eu, como pastor de igreja, é muito mais fácil eu manter o crente, o cristão, o fiel dentro da minha igreja, se eu colocar uma coleirinha nele de que ele tem que fazer 7 terças, 7 quintas, 7 quartas, 7 sexta, 7 sábados, 7 rosa vermelha, 7 volta na muralha de Jericó, né? É muito mais fácil eu manter ele ali, porque eu vou acabar mantendo o cara escravo dessa fé rasa. É muito mais fácil para mim do que eu, como pastor, tentar ensinar pro cara que não é o 7 dia que vai resolver o problema dele.
É a fé que ele aplicar em Deus em 2 minutinhos de oração. Em 30 segundos de oração na oração do Pai Nosso. O que vai resolver o problema dele é a fé dele em Deus. E não nos objetos. E não nas coisas. Porque senão eu mantenho uma geração de cristãos rasos. Eu mantenho uma geração de cristãos ralos, rasinhos. Que qualquer vento de doutrina leva os caras para qualquer lado. Porque eu não ensinei ele a afirmar a fé. Por exemplo, você falou de Abraão, que é o pai da fé, mas Cristo é o autor da fé. Qual que é a diferença entre o pai e o autor? O autor é aquele que criou. Então, eu acho que a gente mantém muito a fé dos nossos cristãos, dos nossos irmãos, no raso. Não aprofundamos a fé dele. Mantemos só ali na paternidade. Entendeu? Só ali no cuidadinho inicial do bebezinho. Mas eu preciso não só ensinar ele a tratar a fé no nível paternal ali, físico da coisa. Eu preciso ensinar o cristão a ter fé no autor da fé. Que é eterno, sempre eterno, poderoso, infinitamente mais poderoso para fazer na nossa vida muito mais além daquilo que imaginamos ou pensamos. Isso é fé. Isso é fé. Bom, aproveitando, bom, vamos lá, dando sequência aqui. Tem outra questão também, a questão dessa fase dos crentes que houve aí, a questão. Vamos pegar dos anos 80, nos anos 80, 75 para cima, né? Nos anos 80, houve vários movimentos evangélicos no nosso país, né? Uma delas foi o Davi Miranda, Miranda Leal, enfim, várias coisas, né, surgiram. Depois que são os pentecostais, entrevista com o demônio, fala com o demônio, aquela coisa toda. Depois passou, vem os neopentecostais, que é o meu caso, eu sou neopentecostal, que vem a questão da campanha, das correntes, pau. Tá passando essa fase também. Agora temos outra fase, que é a fase daquela que praticamente não se usa a Bíblia mais, né? É só profecia, só revelação. A pergunta é muito simples. Qual de tudo isso é mais prejudicial? Rapaz, para a vida cristã. Eu acho que todas elas são prejudiciais o mesmo tanto. Eu acredito que todas elas são prejudiciais o mesmo tanto. Eu nasci e cresci na igreja. Só que eu sempre busquei o aprendizado, o aprofundamento na fé cristã no lugar certo, na palavra de Deus. Fialho, você acredita em profecia? É claro que eu acredito. Você acredita que Deus fala com alguém? Mas é claro que eu acredito que Deus fala com as pessoas. Eu acredito sim. Deus fala e fala ainda hoje com as pessoas. O que eu não acredito é nenhum movimento, vou afirmar de novo, cai no mesmo caso das campanhas. O que eu não consigo acreditar é nesse movimento. Eu sou pentecostal. Eu fui batizado no Espírito Santo, recebi dom de línguas, eu tinha 8 anos de idade numa vigília, lá num sítio, lá na Presbiteriana Renovada. Eu tinha 8 anos de idade. Eu comecei a pregar com 10, 11 anos. Tinha culto em casa, eu me lembro até hoje que eu com 11, 12 anos, tinha culto na casa da minha avó, tinha uma pessoa que ia lá, ficava possessa de espírito imundo, batia no cara que estava dirigindo o culto, e quem expulsava o demônio da pessoa era eu, né? Não que eu era grande coisa, eu era uma criança, né? Era uma criança. Mas tinha fé para isso. Mas eu tinha fé para isso, né? Porque eu sempre busquei fundamentar a minha fé na fonte, que é a palavra de Deus. Então, quando eu busco fundamentar a minha fé na fonte, que é a palavra de Deus, eu não consigo ser enganado por esses que usam a fé cristã para se dar bem. Eu coloco essa questão pentecostal de muita profecia, o famoso reteté, né? Porque tem gente que vai para a igreja... Tá em onda agora, hein? Agora agora com tudo. Voltou com tudo. Depois da pandemia, voltamos 20 anos no tempo aí, né? Tem igrejas que se fundamentam tanto nisso, que acabam colocando a fé das pessoas somente no movimento. Eu já vi casos das pessoas chegarem para mim e dizer assim, eu fui na igreja hoje, mas Deus não falou comigo. Eu falei, como não? Olha a exposição da palavra de Deus, olha a pregação, o louvor. Como que Deus não falou com você? Não, mas eu queria que Deus tivesse usado o pregador para falar comigo. O povo gosta do dedinho na cara, sabe? Eis que vos digo, né? O povo gosta disso. Isso é falta de fé, Clenilson. Isso é falta de fé, cara. Não tem outra explicação. Isso é falta de fé.
Porque o cara precisa do físico, né? Ele precisa do material, porque senão Deus não falou com ele. É uma ferraza, é uma ferrala. É uma ferrala. Você não acha que são os extremos? Exemplo, da questão da campanha, questão da profecia. Quando o cara extrapola, um exemplo. Você vai guardar essa chave que vai resolver os problemas. Extrapolou. Claro que extrapolou. Ele poderia, na verdade, usar, mas fazer um projeto diferente. A gente tem esse cuidado na nossa igreja. Exemplo. Sim. Mas a questão da profecia da revelação. Eu também creio que Deus revela e realmente revela da profecia. Mas não do jeito que está acontecendo. Tem cara aí que misericórdia. Do começo ao fim, o cara revela tudo e puxa para cá e chora. E tem umas revelações interessantes. Deus me revelou que você vai ficar congregando aqui comigo. Tem umas revelações complicadas. Tem umas loucuras.